Oi, gente! Mais um episódio do Mãecast começando para vocês, levando muita informação e orientação. Educar requer conhecimento e amor. Ela é mãe do Arthur, escritora, autora do livro infantil O Colinho da Mamãe, voltado para crianças de 2 a 8 anos. Ela conta que o livro nasceu durante uma madrugada longa, mas cheia de amor, em que ela tentava entender quem ela era para o seu filho e percebeu que o colo era mais do que um gesto. Era casa, abrigo, segurança e amor. Professora de educação infantil, contadora de histórias, e ela diz que trabalhar a afetividade nas escolas é primordial para o desenvolvimento físico, intelectual e emocional das crianças, impactando significativamente sua infância e refletindo na adolescência e vida adulta. Seja muito bem-vinda, Kelly Fernandes! Hoje ela não veio contar a história no Mãecast. Mentira, ela vai contar a história dela, né? Kelly, obrigada pela tua participação aqui no Mãecast. Obrigada por ter procurado a gente pra gravar. E assim, é muito importante a gente trazer esse tema, porque eu, como uma mãe integrativa que sou, amo levar histórias pra minha filha. Amo os contos, amo teatro, amo arte. Então eu quero que você fale como que a história surgiu na sua vida. Ai, tudo bem? Eu tô muito feliz, tô super emocionada. Nossa, é um sonho, é um prazer estar aqui. Que bom. E ainda mais pra falar uma coisa que eu amo, que são as histórias, a literatura infantil e o meu livro, que carrega todo o carinho, né, pelo meu filho. Eu sou contadora de histórias, então... A gente já vai falar do livro. Isso, a gente já vai falar. A contação de histórias sempre esteve comigo, né? Eu sempre gostei de escrever e de contar. Isso é uma coisa humana, né? A gente sempre, desde o começo... Nós somos uma história, somos né? uma história. Nós somos e temos várias histórias. E aí, desde sempre, antes da TV e de tudo mais, as histórias aqui uniam as famílias, né? Pra gente ouvir ali. Então, agora a gente continua levando. Muitas pessoas ainda não conhecem como funciona a contação de história. Porque é um momento cultural, um momento bem diferente. Então, eu convido vocês a conhecerem. Conhecer o meu perfil, conhecer a Lara Belinha também. Que é a contação de história... A Lara Belinha tá aqui, ó. Assessora, tá aqui. Amiga, contadora de Isso, histórias também. Muitas coisas. Uma belinha coreana. A gente, na verdade, quando o Mãecast surgiu, a gente sempre procurava manter histórias de mães também. Então, a gente trouxe várias mães para contar histórias, porque o podcast, na verdade, são histórias. Apesar da gente ter todos os temas relacionados à maternidade, né? Trazendo também recursos para outras mães de como orientação, informação em diversos assuntos. Só que é uma história, né? A gente conta a história da sua vida, como a história surgiu na sua vida, a literatura em si, né? E eu queria que você falasse qual que é o seu público-alvo hoje, para você contar as suas histórias? Hoje, muitas pessoas pensam que as histórias são só infantil, né? É só criança. Até tem mãe que fala assim, não sei se meu filho fica escutando historinha. Mas, na verdade, não. A contação de histórias, ela é para todo mundo, né? A gente pode contar desde o bebê até para melhor idade, né? A gente diz até a quarta idade. Sim. Então, tem histórias para todos os públicos e a gente, dependendo do evento, a história é direcionada. Mas a grande maioria é uma história livre. Então, às vezes, a gente tá contando histórias ali, tem desde o bebê, adolescentes, que a gente fica assim, nossa, adolescente parou pra ouvir história, e as mães chorando junto ali. Às vezes, os adultos estão mais assim na história do que as crianças. E você usa livros ou você conta, como que fala? Tem diferença? Tem algum nome específico que usa quando usa livro e... Tem. Só você, né, contando a história. A gente tem várias formas ali de fazer a contação de histórias, né? A gente faz, às vezes, com livro. Eu gosto de fazer com livro, mas claro que a gente não faz essa mediação de leitura, que é só lendo o que está no livro, né? A gente faz a contação ali a partir A partir do livro. Isso. E do que eu costumo dizer assim, o contador de histórias, ele não está inserido na história, né? Ele não é um personagem da história, ele está dando voz a essa história. E quando eu dou voz, eu conto com as minhas palavras, da minha forma, né? Então, às vezes, a mesma história com contadores diferentes será diferente aquela história. E aí, a gente também faz com materiais não estruturados, a gente faz com, às vezes, fantoches, às vezes não, às vezes só com as mãos, né? Eu tenho até a história do passarinho, que eu sempre conto, é só com as mãos. E é muito legal, é mágico. Gente, eu amo falar disso, meu Deus, fico até emocionada. Sim, a minha filha, ela estuda numa escola Waldorf. E uma das ferramentas, né, dos recursos que eles utilizam
Pro lúdico, para harmonizar a criança, é trazer o conto. Então, a maioria dos livros Waldorf de contos, eles não têm imagem. É para a criança realmente imaginar. Claro que eu mantenho esse equilíbrio entre os contos com os livros ilustrativos e os livros que não têm, né? Para que ela entenda que há esse universo da imaginação e trazendo a literatura também. Mas eu acho incrível essa maneira de você se conectar com as crianças, porque realmente uma professora, quando ela está aprendendo a atenção da criança com aquela história, além dela se conectar, de levar a arte para a criança, ela está harmonizando. Então, a criança, ela tem esse sentido, quando ela ouve uma história e está olhando a professora fazendo os gestos, além da imaginação dela, harmoniza. Isso acalma a criança, o conto, o canto. Então, eu sou uma mãe que ama história, amo levar minha filha em teatro. Tem que levar a Cecília ver a nossa contação. Então, fala dos seus eventos aqui, para quem é de Curitiba e tá escutando a Kelly falar, onde que a gente acha, como que tem os eventos A gente aqui? faz contação de histórias nas livrarias, né? A gente também faz eventos particulares, tem várias versões aí. Atualmente, a gente tá todos os sábados na Livraria Curitiba, Ai, que ali legal. no Paládio. Não sabia, olha aí, ó. Cadê a divulgação? Então, vamos divulgar. Vai ter, inclusive, agora pro Dia das Crianças, vai ser bem legal. De manhã, à tarde? É à tarde, às 15 horas. Ai, que é legal, muito bacana, nossa, legal. é muito legal mesmo. A gente faz em Araucária também, né? A gente faz lá, a gente tem um shopping lá agora, a gente tem ali várias escolas também que a gente vai, a gente leva contação, a gente leva formação também para professores. Que legal. Para aprender a contar a história ali da forma que a gente consiga prender a atenção da criança e tornar isso um momento gostoso. Sim. Né? Porque eu sempre tô falando ali que o livro não é muleta do professor. E o livro, ele é um passaporte. É um passaporte para vários mundos. É isso que a gente tem que mostrar para nossa criança. Sabe? E às vezes a leitura acabou assim... Eu costumo dizer que a gente tem que fazer esse caminho de volta. Começou a vir as telas, né? E um monte de coisa. E a gente não tem tempo mais. E eu quero saber o final dessa história. Eu vou ter que ler tudo que vem antes. Ai, é muita coisa. Sabe? Então, tudo é assim, tudo é acelerado. E aí, a gente traz esse passaporte, esse lúdico para a criança. Que o livro não é isso, gente. O livro, ele vai transportar você para outros lugares, outras possibilidades. Vamos conhecer outra cultura. É maravilhoso. Que linda ela falando. Com amor, muita paixão pelos livros. É que assim, na verdade, a tela, ela traz uma interação pronta para a criança. A tela é o pronto. É cor, tudo pronto. O desenho animado, a história, a imaginação. Né? Estimula a criatividade, a socialização, a interação. E se você, uma pessoa humana viva, está contando essa história, faz muito mais sentido para a vida do que uma tela. Então, a criança, ela não cria, não gera essa conexão. Ela só tá assim, ó. Ali assistindo, sem interação alguma, e você contando é outra coisa. É você humano, igual a ela, contando uma história. Então, é muito diferente, né? E eu queria que você falasse agora do seu livro, né? Você já falou com tanta paixão da história, mas fala da história do seu livro agora. O Colinho da Mamãe, gente. O Colinho da Mamãe. Primeiro o nome, né? Por que o Colinho da Mamãe? É o poder do colo, né? Acho que é o principal. O colo é uma necessidade humana. É Sim. isso. Sabe? Então, quando eu comecei a escrever sobre não tinha como ser outro Vou nome. deixar ele aqui, ó, pra todo mundo ver. Eu escrevi pro Arthur, meu filho, meu tutu. Oh. E aí, a maternidade, assim, ela veio me transformando e tudo mais. E aí, numa das longas madrugadas do puerpério ali, que não é fácil, né? Eu lá com aquela criança. E aí, eu percebi tudo que eu era pra ele. Né? O colo. O colo é casa, o colo é abrigo, o colo é segurança, o colo é tudo. E aí, meu Deus, eu sou o mundo dele, eu sou tudo que ele conhece. Né? Porque até os 3 meses ali, a criança ainda não tem essa noção aonde que ele tá. Ele tá dentro, tá fora, né? Ainda faz parte de mim. Então, eu era tudo que ele conhecia. Principalmente nos 3 primeiros anos de vida, que é a esterogestação, né? A criança nem sabe que saiu da barriga. Sim. Então, o colinho é tudo. E eu, gente, dê colo pro teu filho. Então, assim, eu queria ficar com ele o tempo todo ali, né? Eu tava ali com ele no colo, ele segurando a minha blusa. Eu amamentei ele até os 2 aninhos, né? E se eu pudesse, eu amamentava mais, porque eu amava amamentar. E a gente tinha um momento só nosso. E o colo é essencial, não tinha como ser outro nome pro livro, sabe? Até ele fala, eu quero o colinho da mamãe. Então, assim, o colo é uma necessidade humana, ele é essencial para as nossas crianças. Eu sou prof de crianças bem pequenas. Eu trabalho na etapa creche da educação infantil. E eu sou apaixonada. Eu trabalhei em várias fases da educação. Até que idade?
A etapa creche É. é até os 3 aninhos. Ai, bem Então, é de 0 pequenininhos. às 3 aninhos. Aham. É bem bebê. E aí, antes, a gente fica meio assim, ai, meu Deus, o que eu vou trabalhar com essas crianças? E agora, eu sou completamente apaixonada. Eu falo a Prof. Hilária Abelinha, nossa, a gente encarou assim e eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. A contação de histórias veio para complementar Aham. a sua profissão, né? Como Sim. professora, como educadora infantil. Então, isso fez com que você abrisse um leque de conexão com as crianças, que muitas Muito. professoras não sabem que essa ferramenta é tão poderosa. Até Nossa. contam, eu vou contar um livro, mas não inserem isso numa Sim. rotina diária, né? E É é o o que eu- mais importante. É o que eu costumo dizer, que tem muita gente que entende o livro, às vezes, até como um castigo, sabe? Tipo, a criança começa a ficar aversiva. As histórias ao livro. A hora da história a criança não pode se mexer, tem que ficar prestando Sim. atenção, não pode falar nada, né? E aí aquilo que era pra ser gostoso, a criança. É. Às vezes, até nos eventos que eu tô contando história, as mães ficam assim, inseguras, né? Ai, que meu filho vai atrapalhar, vai incomodar, mas não sei o quê. Eu falo, não, ele tem que participar. Eu Sim. quero que ele fale, eu quero que ele realmente ele fale assim, prof, e no meio da história mesmo eles querem contar alguma coisa. E é isso que a gente quer. A Exatamente. gente quer essa interação, quer que seja gostoso, quer que eles voltem. É. E daí, até as mães, elas ficam assim, meu Deus, eu nunca imaginei que ele ia ficar 1 hora sentado ouvindo história. E fica porque a gente deixa ele interagir, deixa ele falar, deixa ele vivenciar esse momento. É uma experiência. Eu falo que é uma Exatamente. oportunidade de experiência. Sabe? Não é pra ser um castigo, uma coisa ruim, né? Você, sei lá, tá sem recreio, vai ler um livro. Já aconteceu isso, né? E aí a criança, meu Deus, aquilo é chato, é maçante, eu não quero, não gosto. E não é pra ser isso. É pra ser gostoso. Sim, exatamente. A gente sempre fala sobre ritmo e rotina com as crianças, né? Do desenvolvimento infantil integrativo. E a história, ela traz esse momento de conexão. Por quê? Porque durante o dia, a gente tá na correria, tá trabalhando, não tá com os nossos filhos. A gente não passa 24 horas com os nossos filhos. E os momentos de conexão, os elementos que trazem os rituais do sono, por exemplo, um deles é o livro. Então, a vela na mesa, o livro, a oração, tudo isso faz com que a criança se conecte de outra maneira para a entrega do sono. Então, a Maria Cecília, minha filha, por exemplo, ela já decorou todos os livros. E aí, ela fica contando a história para mim. Agora vai falar isso, entendeu? E aí, eu tenho vontade até de gravar. Uma vez eu gravei ela contando um livro. E eu fiquei escutando depois, meu Deus, que incrível a memória dela, né? De saber, e saber os contos e tudo mais. Então, e ela pede, mãe, hoje vai ter história, hoje vai ter história. Porque é aquele nosso momento, traz o aconchego, traz o equilíbrio. E eu queria que você falasse sobre o impacto emocional que isso gera nas crianças, né? Nossa, muito, muito, muito. A gente vê, é totalmente eu falo assim que até assusta. Quando você vê a criança participando, entrando nesse mundo, assim, Sim. sabe? Porque a gente tem aquela criança ali das telas, e são todas, né? Eu, como professora, eu recebo crianças que não sabem nem brincar. Elas realmente, elas estão assim, né? E aí, quando elas entram nesse mundo da história mágica, elas começam a falar coisas. Então, às vezes, eu tô contando uma história ali, eu falo pra elas, mas aí o que aconteceu? E elas criam, e elas trazem pra mim depois, o feedback é maravilhoso. Elas continuam, lindo. elas não esquecem. E sempre pedem mais. Então, ali na nossa rotina, a gente faz. Com meu filho também, o Arthur, ele escolhe lá o livro e lê 50 vezes, né? O mesmo que eles amam repetir. E é maravilhoso. É maravilhoso. Esse ponto que você tocou é bem importante. Por que as crianças pedem pra gente repetir a mesma história? Não é só porque ela gostou de escutar a mesma história. É porque ela sente segurança. Então, ela tá ali ouvindo a mesma coisa. Ela sabe o que vai acontecer. Aquilo causa uma previsibilidade no coraçãozinho dela e acalma. Então, por isso que eles pedem, conta de novo, conta de novo, conta de novo. Porque aquilo traz segurança pra eles. E você, né, se você puder, repita o máximo de vezes que você conseguir. Lógico que às vezes eu faço combinados, tá? Eu falo, não, hoje é só 2 histórias. Não, hoje é uma história. Não, hoje... Então, a gente tem que, né, fazer até por conta do horário. A gente tem o limite da hora do sono, tudo isso. Mas é sempre bom repetir as histórias para as crianças que elas pedem, né? E até tem uma coisa bem legal sobre isso da repetição. A gente tem livros de repetição, que são livros que as crianças gostam mais porque ele repete ali a história. Repete a mesma coisa. Inclusive, o Colinho da Mamãe é um livro de repetição. Então, quando repete, ele sabe o que vai acontecer, né? Ele fica seguro ali, eu sei. Agora, eles começam a repetir junto, sabe? Então, às vezes, a gente tá contando ali do Lobo Soprou. Na segunda vez, eles já estão todos assoprando junto. O lobo soprou. E eles adoram isso. E tem muitos livros de repetição, inclusive o Colinho da Mamãe. Sim, e você falou em lobo. Gente, eu criei na minha casa a história da família Lobos. Então, cada
Por exemplo, tem a Lobesca, a Lobilica, a Lobilaura, a Lobileila, são todos com L. Então, a Lobesca sempre fala com a Lobiluca, entendeu? Com a Lobilis. São todos... É uma família Lobos. E eu fico brincando com ela, com tudo dentro de casa, como se fosse a família Lobos, entendeu? Junto dentro de casa. A gente vai criando as histórias. Agora, a Lobilesca falou isso, mas a Lobesca não pode falar aquilo. Sabe assim? Uma história dentro de casa com os personagens. Maravilhoso. E ela não, nem sabe... Nem, como se fosse assim, por exemplo, o Lobo. O Lobo é um personagem que é do mal. E como eu criei a família Lobos, uma é engraçada, a outra é toda mimimi, sabe assim? A outra é bem... A outra faz coisas erradas para as crianças, tipo, puxa o cabelo, sabe assim? Para ela entender que existe essa nuance entre os personagens, entre nós, né? Que somos arquétipos, né? Vivendo em vida real. Então, ela tem que entender que tem o mal e o bem. Mas eu transito isso com ela e ela vai criando. Então, a história traz isso. Traz essa vida para a criança, né? Nossa, e muito, muito, muito. A gente vê até, quando a gente fala ali de colocar a história inserida e tudo mais, eu escuto às vezes assim, ai, mas eu não sei contar a história. Ai, mas eu vou ler, nem eu, ai, nem, sabe? E aí não é isso que a gente quer a conexão com a criança. Não interessa se você vai falar a palavra certa, a palavra errada. Não, a criança não, ela sabe, não saber. é isso que ela quer. Às vezes ali a imagem também, né? Eu falo assim, tem livros que são só imagens, né? E aí a criança tem que criar. Ou você vai contar a história só com as mãos. Eu falo, aí eles ficam assim, nossa, prof, mas eles vão prestar atenção você contando sem nada. Não precisa um fantoche, não precisa um cenário, não precisa. A gente vai criar conexão com ele e eles vão imaginar. A história do passarinho mesmo que eu conto, quando eu termino, eu falo assim, que cor era o passarinho? E aí eles começam, é amarelo, é não sei o quê, não sei o quê. Porque eles realmente estavam vendo o passarinho. Na cabecinha deles. E é muito legal, é mágico, assim, essa conexão que a gente cria com eles. E em sala de aula você leva direto. Nossa, então, conta muitas histórias. Ai, é uma delícia. A vida dela é uma história, né? Fica contando história pra vocês também o dia inteiro? Nossa, quer ver quando eu escrevo uma história nova, eu já falo. falo, né, a história do passarinho, certeza. Nossa! E eu falo pra eles, senta aqui que eu quero contar uma coisa pra vocês. Eu escrevi uma história, ó. E começo a contar. Meu Deus do céu. E assim, a gente sabe do colinho de mãe, que tenha esse fundamento de trazer a essência do colinho da mamãe, o quanto é importante, mas qual que é a mensagem do teu livro, né? Então, na verdade, eu quis trazer também, porque pra mim, às vezes a gente fala assim, ai, colo, né? Muitas pessoas falam, ai, o colo estraga. Não dê colo, não dê tanto Amor colo. Estraga, né? Amor estraga. Isso. Né? Ai, não dê colo, não sei o quê. E aí a gente fica assim, gente... O colo é essencial. O colo é tudo. Como assim não decolo? Ai, o colo estraga o comportamento. Não é o colo que estraga o comportamento. É você fazer tudo por ela. Tudo por essa criança. Tudo que ela consegue fazer sozinha, você vai lá e faz por ela. Aí você estraga, você tá mimando ela. Agora, o colo, o amor, o afeto, a atenção. Ouvir o que eles têm pra falar. Né? Dar esse tempo ali de qualidade. O tempo que eu amamentava o Arthur, ficava ali com ele no colo. Eu falei, meu Deus, como é mágico isso. E passa tão rápido. Passa tão rápido. Agora ele tem 5 aninhos. E agora eu vou pegar ele no colo, assim, já não tem nem jeito, assim, de pegar ele no colo. Você também tem 5. Aí a gente fica meio assim, né? Então, o que eu queria mesmo, que eu quero que as pessoas entendam como é importante o colo, o afeto, não só para as crianças, para todos nós, né? Depois daquele dia terrível, aquele dia difícil, a gente só quer um colo. Exatamente. A gente sempre quer um colo. Eu recebi vários feedbacks, assim, depois, que eu falei, nossa, eu nem tinha pensado nisso. Quando eu escrevi como mãe, percebendo realmente o que eu era ali. Eu falei, meu Deus, eu sou o mundo todo dele. Eu sou tudo que ele conhece. É por isso que ele vai querer ficar comigo, ele vai chorar, ele vai sentir o meu cheiro. A calma, né? Isso ali, tem muitos estudos até que comprovam ali como isso é benéfico para a criança, para o desenvolvimento dela. Uma criança que é amada, né? E aí, meu Deus. E aí eu comecei a receber feedbacks, assim, das pessoas. Nossa, quando eu li o teu livro, eu lembrei do colo da minha mãe. Sim. Nossa, e daí às vezes eu vou fazer a contação, eu vejo, assim, várias pessoas chorando. E você faz a contação do teu livro também? Faço a contação do meu livro. E aí eu faço ali, eu fico olhando as reações. Depois eles vêm e falam, nossa, prof, eu lembrei do colo da minha mãe, lembrei do colo da minha avó. Meu Deus, não sei o quê. E aí você começa a ver, assim, como é que foi conectando nas pessoas. E a conexão que eu quero que ele desperte essas memórias afetivas que estavam lá escondidinhas, né? Porque a gente adulto começa ali, não sei o quê, e as coisas são tão corridas, e daí tem o celular que acaba sendo, né, a rede de apoio de muitas mães, né? Sem julgamento, porque a gente sabe que é difícil. E aí vai, aí de repente para. Fala que aquele silêncio, assim, é igual aquele meme que tem um barulhão, daqui a pouco fica um silêncio, assim. O
colinho da mãe. Exatamente. E é isso. É a calmaria. A calmaria. Né? Eu sempre falo que os filhos não vão lembrar que você passou 12 horas trabalhando, mas eles vão lembrar dos momentos de conexão que eles tiveram. Então, na hora da refeição, na hora do banho, na hora de ler um livro para o seu filho. Isso é o momento de qualidade, o tempo de qualidade que a gente chama. Ah, mas eu só tenho esse momento, eu não tenho tanto tempo. Não é sobre a quantidade, é a qualidade do tempo que você passa. Seu filho não vai lembrar quantas horas você passou trabalhando. Eles não têm noção de tempo e espaço. Então, para eles, né, o que vale é aquele momento que ele está com você. Eu sempre falo sobre isso. Mas eu queria saber como que faz um livro? Como que é o projeto de um livro, né? Assim, como que você cria? Senta e cria? Pois é, uma coisa tão assim... Eu vou escrevendo um monte de coisa. Eu falo que a minha cabeça é bem barulhenta. O projeto de criação do livro. Eu escrevo e aí... E releio e escrevo e vejo se é aquilo que eu tô, né? Se é aquilo que eu quero falar mesmo, com as minhas palavras, se eu consigo me ouvir, que é uma coisa bem louca também. Quem escreve, eu escuto a minha voz contando. E pra quem vai ler, né? Como é que essa pessoa vai interpretar o que você tá querendo dizer, né? E daí eu fico assim, nossa, e vai. E daí conto as histórias aqui que meus ouvintes têm que me ouvir. E aí, são obrigados. Pra vocês os livros. São obrigados. E aí depois a gente vai, né, pra editora e tudo mais. E aí vê o que encaixa, o que não encaixa. Eu amo também essa parte da ilustração ali, de você escolher. Porque quando você escreve também, você já imagina ali. E aí tem que ser aquilo que você imaginou, né? E aí vai indo, vai... Então é um processo bem legal, mas também é um processo que demora um pouquinho. Eu tenho alguns livros que eu falo que tá no forninho, né? E eu fico ansiosa pra sair logo. Tô participando também de umas coletâneas, bem legal. Mas o processo, ele é um pouco demoradinho, mas é mágico também. Você tem curso de contação de histórias? Tenho. Eu tenho formação... Divulga para as professoras saberem. Aqui, ó. Divulga aqui para as professoras. Tenho formações de contação de histórias, a arte de contar histórias. É muito legal a formação. A gente tem várias formações, na verdade. Tem musicalização, tem um monte de coisa. Então, conheçam a minha rede social, conheçam a Profilária Belinha. Tem muita coisa legal mesmo. A gente visita escolas também, aí né, em dias de formações, mas também outros dias para levar a contação. A gente faz em sala com os profs. Teatro também? Teatro a gente não faz muito. A gente faz realmente o momento cultural ali, com as profs, com as crianças, né? Pra mostrar a forma de contar história da forma correta, na verdade. Porque a gente aprendeu a mediação de leitura, né? Então, a prof pega o livro, lê ali na mão, senta ali ou né? mostra a imagem. Sentar e... Todo mundo vai ver na minha mão, né? E é isso aí. Porque vão morder, vão estragar o livro. Porque as crianças pegam na mão, já rasga tudo. Mas a criança tem olho na mão. A gente tem que lembrar disso. Que ele tem que pegar, tem que ser concreto. Então, a gente leva a formação e é bem dinâmico. É bem lúdico, é bem legal. Então, convido vocês a conhecer. E se a criança já começa desde pequenininho a ter esse contato com as histórias e com o livro, ela aprende o que é o respeito, né, com o livro. Porque se não amassar, não rasgar. Claro que um bebê de 1 ano, ele vai pegar o livro e vai rasgar, óbvio. Ele não tem essa cognição. Mas ele vai criando aos poucos. Você ensinando o respeito com o livro, a cuidar, principalmente, não molhar. Então, tem várias questões, né? Então, é o hábito mesmo. É a gente ensinar bons hábitos para os nossos filhos, né? Sim, a gente fala... até em sala, né? A gente deixa tudo à altura deles. Então, eu tenho uma prateleirinha? Não, a gente tem tipo uns saquinhos, assim, com livros à altura deles. E aí, muitas pessoas falam assim, prof... E esses livros, na altura deles? Meu Deus, eles vão estragar tudo, porque eles têm 2 anos. Sim. E aí, a gente, não vão, porque eles sabem que tá ali. Eles podem pegar, eles podem ver, eles colocam lá de novo. Nossa, mas crianças tão pequenas que tudo vai na boca. Eles sabem que o livro vai contar a história. Claro que ali a gente tem vários outros tipos de livro para crianças menores, para não machucar. Sim. Então, a gente tem o livrinho de pano, né? Que tem aqueles livrinhos, né? Tem o mais molinho, tem sensorial, que se ele colocar ali na boca, tudo até não machuca ele. Porque o livro a gente compra outro, mas não é para machucar a criança, né? Sim. Porque às vezes a folha mais fina pode cortar o dedinho, alguma coisa assim. Mas é uma coisa do hábito mesmo. Eles vão entendendo que o livro não é pra pôr na boca, não é, né? E às vezes eles precisam, porque também eles conhecem o mundo a partir da boca ali, né? Do oral deles, estão na fase oral. Então eles colocam, às vezes, ali, eles olham pra já sentiu o gosto. E aí tudo tem que pegar, mas é muito gostoso. Você vê que a maturação da criança, você falou, né, disso, a exploração, a fase oral, né, da criança. Tudo começa a partir da boca ali, da fase oral. O que ela tá colocando? Primeiro ela quer conhecer o mundo.
e depois ela se expressa no mundo através da boca, da fala. Então, primeiro ela amadurece o corpinho dela. Então, eu acho que no desenvolvimento no geral, a arte, ela sempre tem que estar envolvida. Porque não é só sobre essa história de a arte imita a vida, imitar... Não, não é sobre isso. É porque a gente precisa entregar para os nossos filhos, nutrir os nossos filhos de outras fontes, né? Que não seja só tela, que não seja só outras coisas que a gente não possa inserir, por exemplo, numa escola. Eu acho que, tem conteúdo? Tem. Tem letramento para crianças menores em escolas convencionais? Tem. Mas é importante a gente inserir a arte também para trazer vida e sentido. Trazer o nutrir real, igual o brincar. O brincar tem que nutrir as crianças. Então, a história nutre, né? Então, e a é gente... igual comer para eles. E a gente da educação infantil fala assim, que educação infantil é coisa séria. Claro que é. Defendemos com unhas e dentes a educação infantil. E eu sou apaixonada por essa fase. E a gente vê acontecer, sabe? A gente recebe a criança de um jeito e depois, como ela vai indo, eu falo, meu Deus, é outra criança. Sabe? A gente vê acontecer, é mágico, a gente faz ali, tenta de um jeito, tenta de outro. A gente tá estimulando essa criança conhecendo o mundo. E é maravilhoso ver um ser humano conhecendo o mundo, sabe? E participar disso. E a gente sabe que as famílias, realmente, a gente tá num mundo corrido, é difícil. O celular acaba sendo ali a muleta de muitas mães. E eu sempre digo assim, coloca o teu filho pra fazer as coisas junto com você. Sim. Não é ajuda. Sim. Eu digo assim, ai, prof, mas não sei o que, o Arthur só tem 5 aninhos. Tem, mas ele escolhe a roupa dele. Vai lá, eu coloquei etiquetas assim com desenho, porque ele não sabe ler. Ele vai lá, o Arthur pega uma camiseta, ele vai lá e escolhe a camiseta que ele quer. Tem dia que ele coloca a roupa do Homem-Aranha com a roupa do Neymar por cima? Tem, mas tudo bem. Claro que nós temos as situações que não são negociáveis, né? E daí vem aí até a educação positiva, que agora eu tava vendo recente. Várias mães comentando assim, eu tô colhendo agora os frutos da educação positiva que não são legais. Né? Gente, a educação... Eu vi esse vídeo, tá? Eu vi essa polêmica na internet. E a educação positiva serve para adultos, que fique bem claro. Então, uma criança que você fez lá tudo certinho, a primeira infância, né? Com a comunicação positiva até os 7 anos, que é a primeira infância... E aí essa mãe diz que no segundo setênio, que a gente chama de segunda infância, você está dizendo que você está colhendo resultados de uma coisa que você acabou de fazer. E quando a criança estiver saindo da primeira infância e passando para a adolescência? A comunicação positiva é para adultos, até adultos. Então, você não tem como colher da primeira infância agora. É óbvio que essa criança que está saindo da primeira infância, entrando numa adolescência... Ela vai ter outros tipos de comportamento, porque ela tem que adquirir outras habilidades. Então, no primeiro setênio, a criança adquire a habilidade do movimento, lateralidade, o brincar. Depois, ela vai adquirir a habilidade do intelectual. E assim, ela vai inserindo as coisas na vida dela. Então, não há resultado enquanto for criança. Depois de adulto, que você começa a ver. Porque, se a gente falar de parte de neurociência... O cérebro até os 25 anos não tem o córtex pré-frontal, que é o que faz você pensar e ter habilidades gerais para fazer qualquer coisa de equilíbrio emocional. Então, como que você vai dizer que uma criança está colhendo resultados de uma... Não faz sentido. Desculpa. Faz sentido. Eu, como educadora parental, tenho que dizer que é surreal. Tudo. E a gente escuta muito isso. E aí, na verdade, é porque foi uma educação permissiva. Né? Eles confundem muito. E aí, tipo assim... Pode tudo, e depois, mas eu fui na educação positiva. Não é pode tudo. E daí a gente, não é pode tudo. Exato. Não é a criança, não é assim. Não é bem assim. Eu falo assim que o melhor presente, às vezes a gente quer assim, eu quero dar tudo pro meu filho que eu não tive. Então, dê tempo pra ele, dê o teu tempo de verdade. Não é tempo assim, eu tô vendo ele, mas eu tô no celular. E ensine ele a viver nesse mundo. Porque o mundo não é fácil. Sim. Então, ensine o teu filho a viver sem você. Eu falo assim, é cruel. A gente fala assim, dói aqui no coraçãozinho de mãe, né? Sim. Mas eu quero que eu seja desnecessária pro meu filho. Exatamente. Sabe? Ensinar ele a viver sem mim. Porque eu não sei até quando eu estarei aqui. Então, é isso. Mas... Não. Você tá falando isso, eu lembrei de um exemplo. Esses dias eu tava no mercado com a Maria Cecília. Ela tem 5 anos. Ela é muito pequenininha ainda. Eu falei, filha, busca um carrinho, por favor. O carrinho tava lá do outro lado. Como que ela vai pegar um carrinho que é, na proporção, é 2 vezes maior do que ela, né? E ela não vai conseguir tirar um carrinho do outro. Olha a força que ela ia ter que fazer. O que ela tem que fazer para conseguir tirar o carrinho?
Pedir pra você? Pedir ajuda pra alguém que Pra tá lá. alguém, sim. Ela vai olhar ao redor e alguém vai ter que ajudar. Foi exatamente isso que ela fez. Ela pediu ajuda. Então, isso que você falou, ensine seu filho a viver sem você. Nas pequenas coisas que você insere no teu dia a dia, que você faz a criança se sentir útil, aceita, importante dentro desse processo, que ela não sabe que ela vai chegar lá que o prato dela vem pronto pra ela, come aqui, filho, e é assim que funciona. Não, ela sabe de onde veio o processo. Na escola dela tem horta, ela sabe que tem que plantar, que tem que colher, tem que descascar, tem que cozinhar, tem que chegar no prato dela. É um processo. E tem que ir no mercado comprar. Então, e a mamãe tem que trabalhar para conseguir comprar. Então, entende que não é o pronto eu entregar para uma criança. Lógico que ela estava ali, é uma situação muito pequena. Mas isso faz parte. Se eu fizer isso em pequenas doses para uma criança, ela vai criar habilidades incríveis que a gente nem imagina. E ela é capaz. Claro que é. Até isso. a mulher ficou olhando. Tipo, nossa, mas ela vai sozinha. Ela não vai conseguir pegar o carrinho. Não, ela vai tipo conseguir de mãe é essa? pegar o carrinho. Porque ela vai pedir ajuda. Era isso que eu tava esperando que ela fizesse. É igual você se esconder no shopping do teu filho. Nossa, não fiz Você isso já, ainda. já ensinou teu filho se você se esconder? Claro que você vai gerar um trauma, tá? Não façam. Não façam. Tô falando. Não façam. Porque gera um trauma de angústia, de separação, de várias coisas. Não façam, mas tô dando um exemplo. Se você fizer isso, o que você ensinou pro teu filho que numa situação de emergência isso pode acontecer? Sim. Né? 40 minutos uma criança já some da tua vista. Quem que ela vai procurar? Quem tiver com o uniforme, você mostra quem é o segurança do shopping, você mostra que a escada rolante é perigosa. Então tem várias coisas, são habilidades. Isso é ensinar uma criança pro mundo. Isso, e aí eu falo assim, gente, é isso que a gente tem que fazer. Não é fazer por ela. Exato. A gente recebe criança ali que não sabe tirar o tênis, não sabe não sei o quê, não sabe abaixar a calça pra fazer xixi, nananana. A gente tem que ensinar tudo isso. Né? E a mãe faz tudo isso por ele, mas aí o resto, é que eu dou, não tem muito tempo, daí eu dou todas as coisas que ele quer. E ele não aprende a fazer, porque realmente, se você não ensinar, ele não vai aprender. Como assim? E aí, até com o Arthur ali, eu tenho algumas coisas com ele, eu falo que a gente tem que falar a verdade pra criança. Exatamente. Sempre é verdade. Então, às vezes, a criança te pergunta uma coisa, que eles têm muitas perguntas, né? E você, em vez de responder a verdade pra ele, cara, de uma forma que ele entenda, eu não respondo, eu ignoro, ou, né? E aí fica aquela dúvida dele. Ou você não ensina ele a se proteger, porque isso do shopping é se proteger, né? Eu levo o Arthur no médico também, eu converso com ele em casa. Filho, o que você tá sentindo? O que não sei o que, não sei o que. Ele chega no médico, ele fala, ele já entra falando, eu sou o Arthur, tá doendo aqui, tá doendo ali. Ele pergunta, porque dias de injeção eu conto pra ele, falo, filho, hoje a gente vai tomar injeção. Hoje a gente vai tomar injeção, vou avisando. Só fala a verdade. E aí ele vai, ai mãe, ele... Vai doer? Vai doer. E aí ele pede ajuda pra polícia, várias coisas. Ele já chega avisando já no posto de saúde que, chama a polícia porque eu vim tomar a injeção e tudo, e ele toma a injeção tranquilo. Mas aí quando não é, eu falo, filho, não é injeção, a mãe tá falando pra você. Aí mesmo assim ele fala pro médico, a minha mãe disse que não é injeção. Daí o médico, não é injeção. Quer aí reforçar. E ele vê, tem uma caixinha que acho que é da injeção. Quando ele entra na sala ele já pergunta, o que é isso? Não é da injeção, né? Porque a minha mãe disse que não tem injeção. Porque ele confia em você. Então, se toda vez que eu tomo uma atitude e eu falo que eu vou fazer e eu não faço, meu filho não vai confiar em mim. Então, se eu faço combinado, entrei no shopping e eu preciso fazer aquilo e eu combino com meu filho e eu começo a fazer um monte de outras coisas que não foi combinado, ele não confia em você. Por isso que os combinados não funcionam e os pais falam, essa ferramenta positiva não funciona coisa nenhuma. Funciona. Você que não sabe fazer o combinado com seu filho. Eu só vou entrar e trocar tal coisa. Você me ajuda? Você segura a sacola pra mamãe? Você me ajuda a pagar? Ensina a criança a dar o cartão, a falar, perguntar o nome da moça, entendeu? Então, e sai do shopping. É isso. É sobre a gente passar a confiança no mundo de que nós estamos falando a verdade. Filha, vai doer? Vai doer. A injeção dói, a vacina dói. Mas a mamãe tá aqui pra te segurar no colo, pra te dar carinho. Tá tudo bem. Eu falei a verdade. Então, se a gente criar essas habilidades nas crianças, elas vão criar a habilidade de pensar. Que é uma coisa que elas não têm. Elas não têm como controlar as emoções, o que elas sentem. Por isso que elas se jogam no chão. Então, a gente tem que ensinar essa habilidade, né? A gente não se joga no chão, a gente bate a porta, bate o pé, faz cara feia, né? Eu falo que adultos fazem birra o tempo inteiro. Faz birra o tempo inteiro, cruza o braço, não quero mais conversar com você. Exatamente. Né? Não, a gente já tá dando uma pincelada na educação respeitosa aqui. É que é tanta coisa. E eu falo que não tem como tirar ali, porque eu sou mãe,
professora, contadora de histórias. É tudo uma coisa só, acaba se tornando tudo uma coisa só. Você é 3 mulheres em uma. É, várias versões ali. Eu falo, o Arthur veio igual um farol na minha vida, sabe? Ele iluminou cada cantinho e agora tá aí, todas essas versões. Até uma coisa muito curiosa, ele fala muitas coisas assim que até as professoras falam, nossa, o Arthur fala umas coisas que a gente fica, nossa, de onde que ele tirou isso? Como que ele conversa sobre isso? E aí ontem ele falou assim, mãe, bem sério, mãe, você tem 2 empregos? Eu e o Júlio. E aí eu falei, sim. Aí ele, nossa mãe, não é justo. E olhou pro pai dele que tá de férias. Tipo, você não tem nenhum. Você tá de férias. Ele tá de férias, tá em casa. Daí eu, filho, mas a mamãe gosta. E aí ele, tá. Daí eu, mas quem falou isso pra você? Dele, não, eu pensei. Assim, eu pensei. Então, sabe? vem cada coisa das crianças que a gente nem imagina, Sim, né? E é isso que a gente quer. E até com as crianças bem pequenas ali. O meu filho tem 5 aninhos. Mas eu tenho ali crianças de 2, 3 aninhos que também, sabe? A gente vai estimulando aquela criança ali e acontece coisa que os pais ficam assim, meu Deus, prof. Não imaginava que ele sabia disso. Eu não imaginava que ele era capaz. Sabe, às vezes eu tenho que chamar a família e conversar assim, mãezinha, se você vai deixar ele aqui para adaptação, você conta que você vai deixar ele aqui e depois você vem buscar. Exatamente. Sabe? Porque daí, às vezes, não, eu falo que eu tô ali. Não, você vai deixar ele, vai dizer que você Isso gera mais insegurança. você vai vir buscar ele depois. Sabe? Conte a verdade. Mas ele não entende. Ele entende. Claro que entende. Ele entende. Aí, mas... Ele não entende na proporção cognitiva de um cérebro não pensante para realizar aquela ação. Mas ele entende no seu tom de voz, como você passa a segurança para ele, qual é a sua expressão. Porque a criança sabe se a gente tá bravo, se a gente tá triste, se a gente tá feliz. Eles conhecem a gente. Muito, muito. Então, é sobre isso. É você tentar passar o máximo de segurança para a criança. A mãe, claro que a mãe sai dali e chora. Mas a adaptação eu costumo dizer que a maternidade é como se você abrisse uma portinha e olhasse lá do outro lado e falasse, eu quero atravessar um portal. Você vai olhar lá do outro lado, que desafio que tem do outro lado, o que tá me esperando do outro lado? Você vai encarar ou não? Ou você vai negligenciar o seu filho, não fazer o que deve ser feito, né? Trazer a autorresponsabilidade para você. Você tem que se educar primeiro, para depois você educar o outro. Então, é sempre sobre isso, a educação. É você chamar a responsabilidade para você do que você tem que fazer com aquela criança. Como você vai desenvolver o seu filho para o mundo. Não é sendo permissivo. E nem autoritário. Então, a gente tem que ter o equilíbrio entre saber transitar nesses mundos de quando eu preciso ser firme, mas eu preciso dar um limite. Mas é um limite com amor. Isso. É um limite sem desespero, sem o grito, sem a ameaça. Porque não precisa. Ninguém aprende na dor. Ninguém aprende lá chicoteando a criança, ameaçando, colocando de castigo. A criança só retalha o sentimento e se transforma em outra criança, desabrocha outra criança que não é o seu filho. Né? Que é a essência verdadeira dele que você poderia tratar com amor. Então, é sobre isso. Sim, e é lindo isso, na verdade, a gente falar de educar com amor, né? Às vezes a gente fala assim, mas eu dei e não morri. Né? Eu me criei assim e não morri, não sei o quê. E é porque os nossos pais, eles fizeram com o que eles sabiam. Era o que eles tinham ali. Eles deram o melhor do que eles tinham. Né? E agora a gente tem. Então, a partir do que eu sei, eu farei o melhor ali. Eu até acolho a mãe que eu fui do Arthur, né? Mãe de primeira viagem e tudo mais. Eu acolho a mãe que eu fui. Né? E também o Arthur foi uma criança de pandemia. Então, a gente teve muito tempo, só nós dois. Né? E ali a gente foi aprendendo. Eu aprendendo com ele comigo. E assim a gente foi, sabe, criando conexão. E é mágico isso, saber que eu estive com ele ali todo esse tempo e aprendendo a ser mãe. E aprendendo, conhecendo ele, né? Eu falo que ele estava me conhecendo e eu conhecendo ele. Sim. Né? Foi uma... É que é tão difícil você descer vários, né, degraus para você chegar onde a criança tá. Você tem que descer muito. Você é um adulto, você já sabe tudo que tem para fazer, você tem responsabilidades. Aí você tem que descer vários níveis até alcançar o pensamento da criança. Você tem noção quanto é difícil você educar e você criar um ser humano pequeno? Muito. Porque você tem que... É como se você... Não é como se você estivesse regredindo, não é essa palavra. Você tem que ir diminuindo o seu grau ali de adultocentrismo para chegar aonde a criança tá. Que nível de consciência ela tá. Sim. E isso é muito difícil. Muito Aí difícil. é mais fácil você gritar. Eu já falei! Entendeu? Porque esse é o adulto falando. E esse também,
essa nossa forma de lidar, a criança chora, eu quero que ela pare, porque a minha criança não pode chorar, né? A minha criança ali. Então, eu até falo, eu faço cama compartilhada. E dou muito colo, dou muito amor. E aí eu falo, eu tô acolhendo a minha criança também. Sim. É aquelinha que eu tô cuidando também, sabe? É ela que tá dormindo ali comigo também e não tá ficando com medo à noite. Sabe? Então, aí várias pessoas pensam, nossa, mas isso aqui. Não. Eu, apesar de dar muito amor pro Arthur, né? E a gente conversar bastante. E a gente tem várias coisas. A gente tem até reunião de família. A gente tem, né, amor? A gente faz reunião de família pra conversar. Bem Mas sério. tem que fazer mesmo. A gente faz reunião de família e senta lá e vamos conversar sério. Então, a gente o que tem que ser firme, as regras são claras. Acontecer alguma coisa, ele sabe que quando você faz algo, toda ação gera uma reação ali. Então, se você fez algo que não foi muito legal, você tem que se responsabilizar por isso. Exatamente. Né? E às vezes as pessoas falam, ai, como assim? Eu falo, não tô punindo ele. Não é punir. Aconteceu alguma coisa, derrubou, eu não vou gritar, brigar, nada, mas a gente vai limpar. Vou ensinar ele como que resolve isso. Não é a gente focar no problema ali e ficar. E assim até com as crianças lá. A gente até fala com as mães. Porque se a Laricinha derrubar, você não vai brigar com ela. Sim, a gente entendeu? fala. Você vai brigar com seu filho. Você ia gritar com o adulto, assim. E o adulto que poderia estar segurando. Se o adulto Larissa, derrubou... né? Larissa, Aí a criança que não tem todos os ossinhos da mãozinha, não sei o que acontece, se derrubar... Não tem necessidade disso, né? Você não quer que ele tenha medo de você. Quer que ele respeite, que ele te ame. Exatamente. E uma coisa também que dói, assim, eu já ouvi várias vezes pessoas falar, quando você grita com o teu filho, quando você, né, tem toda essa... com a criança, ela não deixa de amar você, ela deixa de amar ela mesma. Exatamente. E isso é muito triste, né? Você pensar, e daí vai aquele adolescente que nunca se encaixa, né? E o adulto ali que depois a gente quer, eu quero um adulto proativo, eu quero que seja criativo, que ele escolha, que ele tenha, não sei o quê. E ele não tem, mas né? você roubou isso da criança, né? Pra que ela, quando criança, quando adulto, tratando da criança dela, fosse diferente. Aí você vai cobrar uma coisa que nunca existiu. Nunca existiu. E daí você quer... A gente quer crianças comportadas dentro da caixinha quietinha, mas aí depois a gente quer adultos super criativos. Não tem como a gente fazer isso. Exatamente. Ô, Kelly, voltando para a contação de histórias um pouquinho, o que você acha que dentro da sala de aula, como que as crianças têm um impacto maior no desenvolvimento delas? Isso falando para as educadoras, né? Para as educadoras, professoras, dentro da sala de aula. Eu acho que, principalmente, a gente conseguir atingir todas as crianças. As crianças, elas são diferentes, elas aprendem de formas diferentes. Né? E quando eu tenho ali 20 crianças, eu quero que as 20 consigam assimilar o que eu tô querendo passar. Se eu faço só de uma forma, né, e 10 deu certo, eu tenho mais 10 que não deu. Porque as crianças são diferentes, né? Sim. Então, de que forma eu vou criar essa conexão? Eu vou conseguir conhecer a minha criança? E a contação de histórias, gente, ela é o laço maravilhoso para fazer isso, sabe? Então, você vai contar de N formas. Você vai fazer essa criança falar. Isso de criar a história que você contou, que você faz com a Cecília em casa, é maravilhoso. Sabe, às vezes a gente chama as crianças ali, a gente pega objetos. Vamos contar a história com esse objeto. E eles criam. E daí eles começam a falar. E daí você sabe aquela criança tímida. Aquela criança que, né, tem medo. Você conhece todo. A gente fala, a prof, a gente conhece cada criança. Sério, a gente conhece cada criança pelo olharzinho deles, assim. E até dói. Dói, sabe? Quando a gente sabe que a criança realmente é retraída. Ela tem capacidade, mas ela tem medo. Medo de falar com o adulto. Medo de criar. Sabe? A gente vai indo ali, vai estimulando e no final você vê outra criança surgir. A criança que fala, que dança, que faz. Que você deu a liberdade do livre, né? Da expressão para ele, dele estar naquele espaço e se sentir importante, do que ele pode, como que ele pode, né, se manifestar. E é importante até, eu sempre falo assim, o adulto ele se acha um ser superior à criança. Daí eu tô ali, professora, eu quero... Não... Sabe? É tratar a criança realmente como eu trataria qualquer outra pessoa. É conversar e ouvir o que ela tem pra dizer. Às vezes eles querem contar umas coisas assim que é surreal. Né? Eles chegam, prof, do nada. Você sabia que eu não sei quem vai casar? Tudo que eles escutam. Isso, né? Eles querem contar. E se fosse outra pessoa, você ia ouvir. Mas como é uma criança, é bobo, né? Eu não vou escutar o que uma criança tem. Então, principalmente criar conexão. E a gente sabe que, a partir disso, a gente pode trabalhar muitas coisas. Eu sempre falo, eu amo trabalhar com histórias ali, porque, às vezes, um livro de colo, né? Vou falar só sobre afetividade. Não. A gente pode falar sobre um monte de coisas, sobre o colo, sobre os desenhos que estão ali. A gente pode falar sobre
Da repetição ali pra eles, o que que repete, o que não repete. Tem um monte de coisa, é um leque, sabe? É planejamento ali pra um mês. E aí tem Sim. profs, às vezes, que a gente pega um livro, ai, mas eu só vou trabalhar a primavera. Não, mas tem um monte de animaizinhos, a gente pode trabalhar a fauna, a flora, sabe? Vai N coisas. Então, pra mim, assim, acho que é o recurso mais maravilhoso que tem pra gente, pra educação. E o que você considera, assim, de desafio? Você fez um livro sobre o colinho da mamãe, o desafio da maternidade e a infância, entre esses dois mundos. Nossa, apesar de parecer uma coisa que tá junto, não tá. Não tá. A infância e a maternidade, às vezes a gente pensa assim, as pessoas falam, né? Ai, nasce uma criança, nasce uma mãe. Né? Tudo mentira. Tudo mentira. Não é nada instintivo. Não. Você tem que estudar pra ser pai e Sim. mãe. Nossa, e quando eu falava no começo, eu falava assim, gente, não é possível que pra coisa mais maravilhosa e, tipo assim, o que eu nasci pra ser, mãe do Arthur, a gente não se prepara. Né? Tipo assim, eu vou ser mãe, eu compro. Mas não me preparo, não estudo, não, né? E, meu Deus, eu tô criando um ser humano. E aí, a gente tem ali várias coisas, porque agora é tanto conteúdo e as pessoas e correm, não sei o quê, e daí a gente é responsável pelo que fala, não pelo que o outro ouve e entende, Sim. porque cada pessoa, né? Então, vira aquele caos ali. Então, a maternidade acaba virando... A gente vê, a maternidade é um fardo, não é fácil pra todo mundo, não é romantizar. Eu falo que eu não romantizo porque realmente é pesado, né? A maternidade é. Mas o amor que a gente tem, sabe? O amor, o laço, é que é maravilhoso. E aí, eu enquanto prof, porque eu já era prof antes de ter o Arthur e tudo mais, eu comecei até a ter um olhar diferente, né? E aí eu recebo muitas crianças que não têm esse afeto, que infelizmente, ou felizmente, mas infelizmente, recebem esse carinho, esse afeto do nosso prof. Sim. Sabe? A gente sabe que às vezes aquela ansiedade, aquele nervosismo, é falta de um carinho. Todo mau comportamento tem um código a decifrar, né? Sim. Todo mundo vê só a pontinha do iceberg. Sim. Ninguém vê o profundo, né? O pra baixo. E eu falo que os adultos, todos nós precisamos se curar e aprender a lidar com as nossas emoções. E aí a gente quer que uma criança ali, tão pequenininha, saiba lidar com a emoção. Ela não vai. Você tem um dia ruim, você está chutando as coisas, assim, enroscando na porta e não sei o quê. Você também não sabe lidar. Aí você quer que a criança entenda que não pode fazer tal coisa e não se joga no chão. Essa é a forma que ela sabe expressar pra você. Sim. Aí você que é o adulto que deveria entender, porque todo comportamento é uma linguagem, né? Ele tá ali querendo te falar alguma coisa. E aí você vai e também não sabe lidar com seus sentimentos de raiva, né? A criança tá chorando, tá fazendo passar vergonha. Sendo que todo mundo sabe que criança faz birra, criança chora mesmo e acontece, né? Então a gente tem que se acolher. Eu vejo muito da maternidade também, às vezes até como prof, assim, as pessoas falam pra mim assim, nossa, mas pintar como se a profissão fosse fácil. Ou, como se a maternidade fosse fácil. Não é. Eu não acho é que isso. Professora ou mãe, qual que é mais difícil? Nossa. Qual que é mais difícil? Mais difícil, eu acho que é a maternidade. A maternidade, ela vem assim... Eu falo que ela foi um divisor de águas na minha vida. Ela foi, assim, enorme, né? O puerpério ali é real. Porque sendo professora, você tem que lidar com a criança do outro. Do outro, Até eu fiz um meme esses dias, assim, que trabalhar com as crianças é maravilhoso. O problema são os adultos. Porque é isso. É isso, sabe? O problema são os adultos. Mas a nossa criança é uma responsabilidade, eu acho que tão grande. Ali, eu tô com as crianças ali e eu fico fazendo o máximo que eu posso. Mas o meu tá comigo ali e eu fico, sabe? Fico trabalhando ali. O Arthur é filho único. O Matheus é filho único. A Larissa é filha única também. Mas eu tenho 3 irmãos. E também eu fico vendo essa da relação com os irmãos, né? Que até irmãos com os pais ali, tudo, a educação é diferente. A criança é diferente. Cada um é único. Cada pai e cada mãe pro seu filho. Pra um único filho. Então pode... foi criado... Você já viu esse ditado? Foi criado os 3 pelo mesmo pai, pela mesma... Não. Você é um pai e uma mãe para cada filho. Não queira me dizer que você não é. Você é. Você é uma mãe para cada filho, porque cada filho tem uma necessidade diferente. Eles são seres individuais no mundo. Eles não são iguais, eles não têm o mesmo tamanho. Mesmo gêmeos. Porque que vieram em tempos diferentes. Porque 1 minuto já é diferente. Eles são diferentes. Então... nunca a gente vai ser o mesmo pai e a mesma mãe, nem uma outra época. Quando o filho nasce depois, um mais velho, um mais novo.
Então, é tratar isso, a individualidade das crianças. Sim, sim, e é um ser único. A gente sempre tem que ter esse olhar. É um ser único. A gente percebe muito assim, mas fulano faz, ciclano faz, mas eu esperava. Não, ele é único, ele vai ser do jeito que ele tem que ser. Né? Então, a melhor coisa que você pode fazer é amar esse filho do jeito que ele é e dar o teu tempo, seja ele qual for. Né? Às vezes, no começo da maternidade ali, pra mim, a gente fica naquilo, né? Que a gente vê as mães perfeitas ali na internet, é tudo perfeito. E aí você fica, nossa, mas eu quase não tenho tempo, mas eu quase não sei o quê. E eu não, agora eu acolho. Eu falo assim, se eu estou com o Arthur meia hora, é meia hora de atenção com ele. É meia hora brincando. E daí, mãe de menino, as brincadeiras são... outras. Nossa, surreal. Eu falo que a casa, assim, é decorada por uma criança de 5 anos e é skate com Mas tem carrinho. vida. Nossa, É uma sim. casa com vida. Eu falo, é maravilhoso. É maravilhoso. A minha casa, cada cantinho tem alguma coisinha do Arthur. Casa toda arrumada e tudo no lugar, não tem vida. É a mãozinha dele em cada canto, é o tamanho Suja no ali. vidro, no espelho, né? A geladeira que ele cola as coisaradas dele e daí abraça o cachorro. Os desenhos, Nossa, tudo. desenho, tem dia que é exposição de desenho no sofá. É. Coloca todos os desenhos ali e eu vou acolhendo essa mãe, sabe? Eu ainda tô aprendendo, eu falo que eu tô aprendendo muito ainda, né? E me preparando pra eu ser a melhor mãe que o Arthur possa ter. Porque ele é... E as mães devem te amar, né? Você toda amorosa, professora amorosa, Ai. devem te amar. Ai, eu espero. Ô, Kelly, você tem outros projetos pra fazer outros livros? Pra escrever outros livros? Sim. Eu tenho... Então dá um spoiler. Na verdade, tudo que eu escrevo, eu costumo dizer que tá tudo interligado. Então, ali, quando eu escrevo uma história, eu já penso como ela pode ser contada e trabalhada em sala de aula e com as mães em casa e o que pode ajudar, né? Então, eu pego ali pontos importantes. Tem o colo da mamãe, tem birras. Então, eu tenho temas, assim, bem interessantes. Eu tenho alguns que estão no forninho. Tem um bem legal, que eu tô, assim, ansiosa pra ele sair logo, que é sobre mordidas. Também que é uma coisa que é surreal, como as pessoas não entendem a mordida. Né? Então, é um livro bem legal que fala sobre as crianças que mordem, por que mordem. Se você lançar, você avisa? Sim. E é muito legal. Então, é legal você... Quando eu falo ali do livro também, que eu pego um tema, né? Que acaba ali que a eu vou mordida, nunca pensei em um livro sobre a mordida. A mordida, que legal, sim, né? porque às vezes a gente fica assim, nossa, como é que eu... O que eu faço, né? Várias mães falam assim, ele tá mordendo, mas o que eu faço? Ele não entende que eu falo que não pode morder. E não sei o que. Desse mãe, ele tá numa fase oral. É a forma dele se comunicar. Muitas crianças, às vezes, nem mordem pra se defender. Às vezes, eles acham fofinho. Sim. E, às vezes, a gente, adulto, a gente fala, ai, tão fofinho, dá vontade de morder. Né? E daí a criança, vontade de morder. Então, vou morder. Vou morder. Né? E a gente também, tudo que a gente acha, a gente quer, né? Sim. Então, é entender que é uma forma de comunicação, que a gente pode mostrar outra forma dele demonstrar. Carinho. Então, são temas bem legais, assim. E eu tenho mais um que eu escrevi pro Arthur também esses dias. Eu li pra ele. Eu falei pro Matheus que eu li pra ele. E ele ficou todo assim pra mim, emocionado. Ele, mãe, é sobre mim? E eu, sim, Mas e a inspiração é uma coisa bem louca, porque esse livro agora que eu escrevi até sobre o Arthur, era um dia que a gente tava andando e do nada, assim, me veio um... Eu, nossa. E aí eu fui ali no celular, porque eu falo que começa num bloco de notas ali. E daí depois vai criando. Sim, vai anotando pra já. E a inspiração vem do teu dia a dia, da tua rotina. Vem muita coisa assim que eu penso, nossa, eu queria tanto poder expor isso, ensinar isso de uma forma que entre, sabe? Porque às vezes... Mas isso aí é dom, é só pra você, tá? Você é contadora de histórias, escritora, não é pra todo mundo, não. Mães, atenção, mães. Ninguém tá cobrando pra vocês escreverem um livro, né? Sim. Fiquem tranquilas. Isso é um dom, cada um no seu, tá tudo no seu certo. quadrado. Mas se você pudesse dar um conselho, né? O que você aconselharia os pais para inserir a literatura infantil, mas não só isso, sobre as conexões, né? Esse conselho da maternidade, da paternidade, envolvendo os homens também, né? Que é tão importante. Sim, e quando eu falo de colo, inclusive para os pais, né? Porque a gente fala ali da importância do colo da mãe, mas o colo do pai também, né? Sim. Ali pro pai criar conexão, porque a mãe, você tá sentindo o bebê. E o pai, ele cria conexão se ele quiser criar essa conexão. Então, o colo do pai é muito importante. O pai não pare, não amamenta, mas troca, dá banho. Sim, ele troca, dá banho, dá colinho, né? Então, o pai é essencial.
Criar esse vínculo, né? Criar esse vínculo aí com a criança. E aí, quando eu dar um conselho, uma dica, eu digo, dê o seu tempo. Ah, mas eu quero que o meu filho leia. E eu não leio, né? Que tem muita gente que fala assim, mas é que eu não consigo ler uma página, prof. Eu não gosto de livro, acho muito chato, muito... Não. Tudo bem. Tranquila, porque a gente vem de uma caminhada aí que realmente a literatura e tudo mais foi virando castigo, e acabou virando uma coisa chata. E aí tem até pessoas que falam, quem lê é alguém muito inteligente. E às vezes, não. Você lê porque realmente você tem que parar, se concentrar. E aí, como a gente tá no imediatismo, que tudo muito rápido, que preguiça de ler uma página inteira, né? Sim. Então, e a criança acaba que ela é o espelhinho ali de você. Então, comece levando a criança na contação de história, né? Aqui em Curitiba tem, né? Um monte. Tem um monte. E tem lá na livraria sábado, onde você tá lá no sábado. Tem até a Casa da Bruxa. Tem. Que conta as histórias. Acho um pecadinho aquelas crianças entregando a chupeta. E as mamadeiras pra bruxa fazer babinha. Colocar na cara. Sim. Mas, né, enfim. Sim. Começa assim, leva a criança na contação de história. Começa a contar uma história. Não precisa ser ler de um livro. Filho, hoje eu vou contar uma história pra você. A minha mãe fazia isso. E eu lembro até hoje, porque a minha irmã, todos os dias, ela pedia a mesma história da borboletinha pra minha mãe. Que a minha mãe criou a história e aí ela ia contando. Então, comece você. Sabe? Comece a se curar, comece a cuidar de você. Né? Eu falo ali que eu tô cuidando do Arthur, eu tô cuidando da minha criança também. Vai plantando uma sementinha. Isso. Porque não é só o papel da escola, né? A gente tenta, mas... A escola é uma extensão da casa. Se no lar a gente tem bons hábitos e cria um ambiente saudável para os nossos filhos, a escola vai ser um complemento. Não é para você colocar a criança na escola e achar que a responsabilidade é só da escola. É o todo. Então, a escola é uma extensão. O que é extensão? É um pedacinho, não é o todo. Então, não adianta, meu filho ficou o dia inteiro na escola, a escola tem maior responsabilidade. Não, você é o exemplo para o seu filho. E as crianças criam essa referência dos adultos, dos pais em casa, dos professores, elas têm isso como referência. Então, é o conjunto, é o professor e os pais. Então, tudo isso tem que estar muito bem desenhado para a educação, né? E a gente acha que não, que os professores que tem que fazer, que né, muita gente fala, não, que mas livro a professora que se vire, entendeu? Livro é só na escola, Exatamente. essa atividade, não sei o que, é só na escola, aqui em casa não. Até lição de casa, lição de casa não. E a gente tenta explicar pros pais que a lição de casa não tem nada a ver com, sabe, com castigo, com não sei o que, É só pra criar conexão com os pais. Ali, pra ter um tempo, porque às vezes é só assim que a gente consegue que esse pai pare e às vezes não para. Pra fazer ali cortar alguma coisa, ler alguma coisa pra criança, né? E acaba se tornando um peso. Atividade de casa, tá a semana inteira lá, e a professora ainda passa. E a gente só quer criar conexão dos pais. E agora você tava num evento agora, né? Tava. De contação de história. Tinha pais e crianças e professores também? Tinha de tudo, de tudo. A gente vai chegando, pra gravar uma Sim, nossa, a gente teve que... E aí eu me marquei, fico toda assim, né? Daí hoje eu falei, eu vou ir mais simplesinha, mais mocinha, né? Trouxe o meu arquinho de prof, que eu me metida. Coloca, que é da tua... Coloca. Versão contadora. Ô, Kelly, eu achei muito interessante essa tua inspiração, vir da sua rotina, né, com seu filho, de tudo que você inspira, tudo que você leva, né, para as pessoas, para as crianças, principalmente, através da história. Integrando o desenvolvimento infantil, trazendo impacto emocional para as crianças, que eu acho que isso é o mais importante, o equilíbrio e a harmonia. Eu acho que tem tudo para dar certo os seus livros, você escrever muito mais livros, porque as suas histórias são inspiradoras da sua própria história, isso que é mais legal, porque tem gente que escreve aleatório, né? E você não, as suas inspirações vêm de você. Então, vem do teu coração, vem do teu filho, da transformação que a maternidade trouxe na sua vida. E isso que é lindo. Você fala com amor. Falei desde o começo, né? Que é tão lindo de ver ela falar que as mães amam ela, né? Tipo, prof, linda. E a gente tá encerrando o nosso episódio. Mas eu queria falar mais. Queria ficar aqui um tempão falando com vocês sobre isso. Mas já deu pra ver o quanto você ama o que você faz. O quanto você tá propagando e levando a tua luz pro mundo. Que isso é o mais importante. A gente sempre... deixar um legado pra gente, né? Porque a gente se realiza fazendo isso, mas deixar para os nossos filhos. E eu sei que se você, como mãe, tá cuidando bem do Arthur e eu tô cuidando bem da Maria Cecília, juntos eles vão caminhar para uma nova geração e para a transformação desse mundo, né? Então eu fico feliz quando uma mãe tem
uma empatia pelo que eu tô falando sobre a educação respeitosa, é uma troca, e eu acho que nós mulheres, a gente tem que se unir, os pais também, mas assim, como mães, a gente fala do materno, né, dessa coisa da proteção, do acolhimento, e cada vez mais que você propague isso pro mundo, que é muito lindo. Ai, que Obrigada! Fiquei emocionada. Vamos olhar para essa câmera aqui, fala tuas redes sociais para falar pra galera. A gente vai deixar na descrição o colinho da mamãe também, como que as pessoas fazem, né? A gente deixa o link, depois você me passa, tudo certinho. Mas fala tuas redes sociais aqui para todo mundo. Ah, então tá bom. Primeiro eu quero agradecer, muito obrigada. Tô muito feliz de ter Eu que participado. agradeço. E eu participei do evento de vocês maravilhoso. Ai, você tava lá, né, que amor? linda. A gente foi, choramos horrores. Obrigada. Tava lindo, lindo. Façam Choraram, mais. riam, Aham. deram risada. Foi? Nossa, foi maravilhoso, maravilhoso. Façam mais. Me sigam lá na rede social, profs, escolas, tá? A gente tem esse projeto de contação de histórias com a prof. Belinha. A gente tem formação para professores, tem umas coisas bem legais. Então é @Kelly Fernandes. Mas aí a Kelly gente com vai... 2 L's. Dois L's Dois e I, ó, porque viu é como eu sei? bem brasileiro. Fernandes, mas eu vou deixar aqui também, porque eu sou bem esquecida dos nomes. Ah, Eu tenho na rede do TikTok também, tá. que eu consigo alcançar bastante pessoas lá. Você faz os pedacinhos de histórias? Faço, Tá. Nossa, eu Já ia ensino dar um monte de ideia coisa. de conteúdo. Nossa, eu ensino muita coisa. Profs de educação infantil, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Vai lá seguir a Kelly. Tenho muita coisa legal, muito conteúdo bacana. Ensino muita coisa pros profs. Aprendo também, sabe? Então, é Sim, a muito gente legal. É sempre uma aprende, troca. é. É uma troca, é muito legal. Então, e a gente tem agora o YouTube que a gente começou, né? Porque aí vários pais reclamando que os vídeos eram muito curtos. E aí a criança ficava voltando. Sabe? Tipo, Meu pai. voltando. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer um vídeo mais longo? Daí tá, vamos fazer no YouTube. Então a gente começou agora com o YouTube também, que eu não lembro direito o @. Isso. A assessora dela tá aqui pra ajudar a lembrar. Isso, Profilária Belinha. E aí a gente vai deixar aqui. Então Tá. sigam lá, coloquem as crianças pra assistir, levem na contação de histórias. É gratuito, né? A contação de história ali. Então vê que tem um evento, leva a criança pra ver, leva a criança pra participar. Não tenham medo, mãezinhas. Às vezes as mães ficam muito inseguras. Ai, mas o meu filho não para, não vai prestar atenção, vai atrapalhar. Viu, mas a vai criança ficar... não é pra parar mesmo. Sim. A criança é criança. Criança é pra ser criança. Uhum. Criança sendo criança, é isso que a gente quer. Porque se uma criança vem na contação e fica assim, eu me preocupo. É. Eu quero uma criança, mas tem criança que canta parabéns, né? A gente tem um que vira e mexe, canta parabéns no meio da contação. Conta tudo da mãe do pai, sabe? Eles Que contam amor. um monte de coisas, participam, eles contam história junto com a gente. Interagem. É isso que a gente quer, tá bom? Então, assim, foi maravilhoso estar aqui hoje. Obrigada. Tô muito feliz. E eu sou a Kelly. Me conheceram agora. Obrigada, viu? Que Deus abençoe, que teu trabalho propague ainda mais pro mundo. Leva essa mensagem linda. Obrigada por você estar aqui hoje, tá? Muito obrigada. Vocês também continuem. É Amém. maravilhoso a gente Amém. ter um canal de acolhimento pras mães. Amém. Ainda É mais maravilhoso. Curitiba. A gente tem que fazer Curitiba. em Curitiba. Chega, né? Tá indo nas outras cidades aí Por que nada. favor, sim. Gente, um beijo. Até o próximo episódio. Obrigada, Kelly. Beijo. Tchau.